Continuar. Ora bem, que agora desapareceste Como, tu. já aqui estou de novo, como podem ver, com uma voz conhecida e também uma imagem conhecida. Penso que me estejas a ver agora bem. Luís, confirmas? Não, não, mas, Ok, mas, mas ouço-te muito bem. ok. Podemos tentar aqui, carregar aqui no botão e, uma vez que já estamos a gravar a nossa conversa, voltar a pôr o botão. Era Agora bom que sim. aparecesse desse lado. Oh, perfeito. E como podem ver, hoje tenho a grata oportunidade de receber poucas horas depois de mais um campeonato conquistado, mas desta forma ainda, de forma virtual. Mas a nível de navegadores tenho o Luís Ramalho que aceitou o meu convite e foi um aceitar rápido. Não houve aqui qualquer questão e é por isso que eu agradeço ao Luís de estar de novo no 16 Válvulas e é com muito gosto de volta a receber o Luís. E poucas horas depois, como eu estava a dizer, o Luís já é campeão 2022 ao lado de Armindo Araújo e ele está aqui basicamente porque foi um convite que lhe fiz mesmo antes do próprio Armindo para virmos falar com o Luís, que é com muito gosto que o recebo, para falarmos desta importante conquista. E eu começava, Luís, depois das boas-vindas, de te perguntar, no fundo, se concordas com o Rui, falávamos ontem, que ele me trazia aqui a indicação, portanto, o navegador também campeão das duas rodas motrizes. O Rui ontem dizia-me que a prova mais difícil, e eu podia começar por aqui, terá sido esta prova de chaves. Isto é, ele explicava que, com tanta coisa que têm que pensar, porque não podem falhar na prova que podem ser campeões, acaba por ser, de uma temporada completa, a prova mais difícil, porque não é só correr, houve que fazer outras contas. No teu caso, Luís, eu acredito que já veterano, com tantos campeonatos conquistados, eu ia te perguntar se também ainda acontece nos dias de hoje, e no caso concreto, neste campeonato de 2022, se este Rally da Água foi, de facto, a prova mais difícil no seu global deste ano de 2022. Luís, bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite e é sempre com enorme prazer que aqui estou para, enfim, partilhar um pouco das nossas coisas com as pessoas, com as imensas pessoas que te ouvem e o meu agradecimento Obrigado. por esse enorme trabalho. Relativamente ao rally em si, eu percebo as palavras do Rui e acho que ele tem razão. Comungo completamente dessa opinião. Um, e comungo de várias formas. E a complicação, diria eu, é a vários níveis. As pessoas provavelmente não vão perceber, algumas pessoas não irão perceber o que eu vou dizer, mas seguramente que a esmagadora maioria das pessoas que estão efetivamente ligadas às corridas e que de uma forma ou de outra já passaram por dentro de um carro de corridas e que tiveram que pôr um capacete e ir à luta, vão seguramente perceber. É muitíssimo mais difícil andar mais devagar, andar um step abaixo, se quiseres, do que andar com a faca no pescoço ou com as duas facas no pescoço. Quando nós pomos uma faca no pescoço ou as duas facas no pescoço, isto é aquilo que nós vamos lá fazer. E, ao longo do ano, as equipas adquirem um determinado ritmo. O que aconteceu foi que o Armindo estava um degrau abaixo do ritmo dele, eu estava um degrau abaixo do meu, e nós os dois estávamos um degrau abaixo do nosso. Depois ouvimos todos os barulhos que o carro faz e uma imensidade de barulhos que o carro não faz. Desviamos de todos os caroços de azeitonas que estejam na estrada. Não queremos correr nenhum risco. E depois é evidente, não posso deixar também de dizer isto, que aquilo que nos aconteceu em Mortágua no ano passado também era uma nuvem em cima do nosso carro em permanência. Portanto, nós não queríamos Lembrei-me correr, disso. nós não queríamos correr o mínimo risco. Andámos, como é evidente, todo o dia a fazer as nossas contas. Nós, à partida, sabíamos que a principal pessoa que tínhamos que controlar era o Miguel Correia. Conseguimos fazer isso. O Miguel fura, passámos a ver, ok, e agora quem é a próxima pessoa que tem que se controlar era o Zé Pedro. O Zé Pedro a seguir faz o peão e fura também. E a seguir quem é que nós tínhamos que controlar? Nós próprios, tínhamos que acabar o rally. E, portanto, isto é uma prova muito difícil de gerir, porque nada é feito no ritmo natural. E andarmos um pouco mais abaixo é meio caminho andado, diria eu, apesar da experiência enormíssima que o Armindo tem e de alguma experiência que eu também tenho. É muito mais fácil cometer erros quando temos que andar um degrau abaixo daquilo que é a nossa velocidade normal e a fazermos a nossa corrida normal. É muito mais fácil que um erro aconteça, que uma desconcentração momentânea aconteça e que depois as coisas corram mal. E nós não queríamos de forma nenhuma que isso acontecesse este ano.
E felizmente as coisas correram mesmo muito bem. Luís, e pergunto eu, é óbvio que tenho que aproveitar nesta ocasião e perguntar, porque ainda não deu tempo, vamos dizer, para saborear tudo, ainda só passaram 24, 48 horas, vá que seja, mas que sabor é que esta conquista 2022 te traz, comparando com outras conquistas, como há 2 anos, por exemplo, o que é que este campeonato traz de diferente ou não? Ou é apenas e só, e já não é pouco, obviamente, mais um campeonato conquistado, e já percebo que há muitas conquistas atrás de ti que falam por ti, não é? Naturalmente, Luís, mas este o que é que te traz de sentimentos? Olha, antes de mais nada, um sentimento de dever cumprido. Quem admite o princípio de aceitar um convite do Armindo para ser o navegador dele, para ser uma pessoa que passa muitas horas ao longo do ano no carro com ele, a conversarmos de imensas coisas. E quem assume esta responsabilidade sabe que tem um grande peso nas suas costas. Eu gosto imenso de corridas. Este ano faz 30 anos que eu fiz o meu primeiro rally com o meu irmão como navegador. E, portanto, Os parabéns. Temos essa fotografia, já podemos partilhar essa fotografia aqui no 16 Válvulas e dou-te os parabéns já. Mas ok, continua, Luís. E portanto, faz este ano 30 anos, portanto eu tive a oportunidade, a gratíssima oportunidade de poder fazer muitas corridas e de me divertir imenso ao longo destes 30 anos, como imaginam. Com o Armindo a responsabilidade é ainda maior. Eu vou dizer uma coisa que talvez não seja politicamente correta, mas no futebol os avançados ganham os jogos, os guarda-redes perdem os jogos. Nos ralis os pilotos ganham as corridas, os navegadores perdem as corridas. Claro que uma equipa é uma equipa e a esse respeito eu rendo a minha homenagem ao Armindo, aquilo que se passa no carro fica no carro, mas eu não me desculpo, o Armindo seguramente me desculparia, mas eu não me desculparia se alguma coisa eventualmente corresse mal, em especial ainda mais neste rally, por, eu não digo por uma irresponsabilidade minha, mas por responsabilidade minha. E, portanto, isso fez com que eu estivesse ainda mais concentrado do que aquilo que estou normalmente, ainda mais focado a retirar tudo aquilo que me pudesse, de alguma forma, baralhar, porque, de facto, eu tenho a noção de que ter o privilégio de ser o navegador do Armindo é uma atividade com uma enormíssima responsabilidade e eu tento, em cada segundo que estou com ele, e mesmo quando não estou, quando estou em casa a trabalhar para as corridas, ou seja, a fazer o que for, tento sempre ser digno dessa enormíssima confiança que ele depositou em mim. Luís, e esta prova, pergunto eu também, esta conquista deste campeonato, tira-te a nuvem escura que estava por cima da tua cabeça de Mortágua 2021, conseguiste expulsar essa nuvem, ter um sol radioso com este campeonato conquistado, porque ficou atravessado. Eu percebi, e se percebe-se no vosso diálogo, que tem naturalmente aqui connosco também no 16 Válvulas, aquela maneira de decidir na última prova e decidir de encontro um eucalipto, um campeonato. Este ano vocês ficaram contentes, ficar já resolvido antecipadamente, porque ainda falta irmos ao vidreiro, mas ficarem já com o campeonato resolvido é um outro tipo de tranquilidade, não é? É preciso percebermos exatamente o que é que se passou ano passado em Mortágua. E o que se passou ano passado em Mortágua foi um conjunto de circunstâncias que em situação normal não se deveriam ter passado. É evidente que eu não vou estar agora a passar as responsabilidades para as outras pessoas, quem ia dentro do carro fomos nós, quem bateu fomos nós, ponto. A este respeito não há nada a dizer, mas o que é um facto é que aconteceram uma série de coisas no Rally de Mortágua que, em teoria, não deveriam ter acontecido. A começar pela estrutura da prova. O que é que acontece ano passado em Mortágua? Nós entramos para o Free Practice muito fortes. O Teodósio faz um peão no primeiro Free Practice. Qual é o problema? Nenhum. Nós fazemos um peão no Qualifying. Qual é o problema? Perdemos X segundos e somos os últimos a escolher. Não haveria nenhum problema se a estrutura da prova fosse uma estrutura igual às restantes provas todas do campeonato. Porque o que é que iria acontecer? Nós iríamos partir para a estrada em primeiro, como partimos no dia seguinte, mas para duas classificativas. Não era para a totalidade da prova. E, portanto, a pressão que existia connosco para, na primeira volta dos troços, nós não perdermos tanto tempo, não existiria dessa forma. Nós, ok? Uma coisa é, tens aqui 2 troços, tens 20 km ou 22 km, vais perder 10 segundos ou 12 segundos porque és o primeiro na estrada, muito bem, ok, a gente amanhã cá está para resolver. Outra coisa é sabermos à partida que íamos fazer, já não me lembro se eram 3, se eram 4 troços, mas íamos passar o dia todo a partir à frente.
À tarde não era tão grave, porque estávamos a fazer as segundas passeiras, mas de manhã era. E, portanto, há aqui assim uma série de coisas que se juntam, como acontece quase sempre que há acidentes e que há problemas, não é por acaso que os acidentes de avião são muito escrutinados, para depois se conseguir que os erros que se cometem não se voltem a repetir. E, portanto, o que aconteceu aqui foi um conjunto de circunstâncias que culminou naquela nossa pancada e na impossibilidade de continuarmos e, portanto, temos que desistir ali. Depois, o que é que acontece a seguir? O Teodósio tem um problema com a caixa de velocidades. Pronto, ok, é verdade. Consegue resolver o problema. Muito bem, tranquilo. A seguir, o Zé Pedro desiste com um problema na bateria de um carro praticamente novo, que é uma coisa que normalmente não acontece. Portanto, o que nós temos aqui assim, se alguém tiver o cuidado ou se der ao trabalho de começar a perceber, é uma série de circunstâncias que acabam por culminar naquele campeonato que é completamente merecido pelo Ricardo. A esse respeito não há nenhuma dúvida, por uma razão muito simples. Ele no fim do campeonato foi mais rápido. Pronto. E quanto a isso, não há nada a discutir. Os campeonatos que ele ganhou-os com imenso mérito e a esse respeito não há nenhuma dúvida. Não quero que as pessoas achem que eu estou com esta explicação a tentar retirar, seja qual for, uma grama do enormíssimo mérito que o Ricardo tem, porque um campeonato não se faz numa classificativa. Um campeonato faz-se ao longo de um ano e o Ricardo, ao longo do ano, foi melhor. Ponto. E quem teve mais pontos. Exatamente. E esta exorcizaste, vamos dizer este termo assim, essa questão de tudo aquilo que aconteceu em Machado, com esta importante conquista, e antecipadamente, volto ao início desta pergunta, Luís. Acho que sim. Isto era uma coisa que nos estava entalada desde o dia, não é? Desde o dia. E, portanto, nós fizemos tudo ao longo do ano e eu acho que algum mérito também tem que nos ser dado. Nós vínhamos pelo caminho a conversar, conversámos várias vezes durante o rally, como é evidente, e antes e depois, e de facto é um conjunto de resultados em 7 provas que não é fácil. E volto a dizer que não quero tirar o mínimo mérito aos nossos adversários. O Miguel foi um excelente adversário, o Ricardo teve uma série de azares este ano, o Bruno, o Zé Pedro, todos eles foram excelentes adversários. Mas o que é um facto é que nós chegamos à 7ª prova com primeiros e segundos lugares e o nosso pior resultado é o 3º lugar desta prova, que é uma prova condicionada pela nossa decisão. Portanto, enfim, não quero estar aqui assim a puxar os galões, mas acho que efetivamente é um título também completamente merecido e todas as pessoas, mesmo os nossos adversários, que tiveram, aliás, o cuidado de nos felicitarem, todos foram unânimes em reconhecerem isso e é bonito quando assim é. Nós também sabemos muito bem reconhecer o valor dos outros e o facto de termos um campeonato com marcas, com pilotos muito bons, com pessoas que estão agora a subir os degraus, como é o caso do Miguel Correia e do Pedro Almeida, mas pilotos como o Zé Pedro Fontes, como o Bruno, o Ricardo, Pedro Meireles, é um conjunto de pilotos que só faz com que o nosso título seja ainda mais saboroso, porque foram digníssimos adversários ao longo de todo o ano. Sem dúvida nenhuma, concordo plenamente. Luís, e se de repente te perguntar, porque ainda falta o Vidreiro, que ainda é outra oportunidade de ser mais uma excelente prova, mas destas provas até agora, há alguma que te destaque? Não vamos falar nunca daquela que foi a pior, acabou por ser esta na água, mas aquela que foi a melhor prova vossa, que deu mais gosto, não interessa o resultado, mas sim aquela prova que vai ficar na memória deste ano de 2022. É possível? Não é muito fácil. Porque, como dizia o Rui ontem, e muito bem, cada prova tem as suas particularidades. Eu acho, por exemplo, que nós fizemos um excelente Rally de Faf em condições muito complicadas para toda a gente. Fizemos um excelente Rally de Faf. Mas depois fizemos um excelente Rally de Portugal. Perdemos o Rally de Portugal para o Campeonato de Portugal de Rallys. Tivemos 2 furos em 2 classificativas seguidas, um deles numa reta completamente a direito. Ainda hoje estamos para saber onde é que tocámos, ou se é que tocámos em algum sítio. A seguir fazemos a Boboreira e temos outro furo. Vamos para os Açores, somos batidos pelo Ricardo, que é praticamente imbatível nos Açores. Vimos para Castelo Branco, ganhamos. Portanto, cada um dos rallies teve particularidades. Eu acho que nós
houve um rally, de facto, se me perguntares a mim, assim, objetivamente, Sim. eu diria que o Rally de Portugal, não apenas para o Campeonato de Portugal de Rallys, mas o Rally de Portugal no seu todo, foi um rally que me deu um especial gozo por aquilo que nós fomos capazes de fazer. Muito bem, e está completamente respondido. Luís, e aqui em relação ao próprio Campeonato de Portugal de Rallys, naturalmente aqui a tua opinião vai ser muito válida, vou querer tê-la sobre este campeonato, que ainda não acabou, volto a lembrar, para quem está um pouco mais afastado da realidade, mas ainda falta uma prova, vamos até a Marinha Grande, para o Rally do Vidreiro, mas eu perguntava-te a ti, Luís, de todos os campeonatos, estamos a falar de 30 anos que participas em nível de rallies, como é que classificas este ano de 2022? Isto é, percebo, e deste-me a entender anteriormente, que a Federação ouviu-vos, no sentido da colocação das provas, da maneira como elas decorrem e aprenderam em relação àquilo que aconteceu, por exemplo, o ano passado em Mortágua, mas como é que tu classificas este ano de 2022 a nível organizativo, vamos falar do campeonato todo, pela própria FPAC, ou pela, vamos dizer, a secção, não vou chamar de secção, mas pronto, a direção de rallies da FPAC? Bom, repara, os rallies foram evoluindo ao longo dos anos. Quando eu comecei a correr há 30 anos, a realidade era muito diferente desta. O primeiro rally que eu fiz na vida foi em 3 de dezembro de 1992. Era o último rally do Campeonato Nacional de iniciados da altura. E eu era o número 56, portanto havia 76 concorrentes nesse rally. Hoje em dia não há campeonato de iniciados. E agora podemos discutir se faz sentido ou não faz. Enfim, o que é um facto é que não existe Campeonato Nacional de Iniciados. Na altura havia um troféu Marbella. Não há nenhum troféu hoje em dia, e eu acho que isso é uma das maiores lacunas dos campeonatos em Portugal, é que de facto não há nenhum troféu de rallies suficientemente aliciante para que os miúdos novos, que têm pouco dinheiro, possam vir correr. Depois temos um problema grave, e vou ser outra vez politicamente incorreto, mas acho que os meus 30 anos de corridas me permitem essa veleidade, se quiseres. Nós temos uma cultura um bocado complicada a esse nível. Toda a gente quer começar a correr e toda a gente neste momento quer correr de R5. E o exemplo do Armindo é um exemplo que deveria ser visto pelas pessoas como a forma como de grau a degrau, se vai subindo aquilo que é a pirâmide. O Armindo começou com um carro alugado e com um carro antigo, que era um carro que estava encostado na garagem, aquele Renault Clio. Depois faz umas corridas com o Citroën Saxo. A seguir é campeão de promoção. Vem fazer o Troféu Saxo. É nessa altura, aliás, que ele começa a correr com o meu irmão Miguel. Vem fazer o Troféu Saxo. A seguir ganha o Troféu Saxo. Dá-se aquela saída do Vítor Lopes para a Fiat e de repente fica um lugar vago na Citroën, e o Armindo teve a sorte, que os campeões sempre têm que ter, de estar na hora certa no sítio certo, tinha ganho o troféu, de alguma forma tinha impressionado as pessoas da Citroën, e a Citroën decidiu, contrariamente àquilo que aliás é muito comum em Portugal, apostar num miúdo novo. E foi buscar um miúdo com 20 anos. E as coisas continuaram a funcionar. O Armindo começa a correr de kit car, só depois passa para as 4 rodas, é várias vezes campeão em Portugal, depois é que vai fazer o seu percurso lá fora, e portanto o Armindo teve o cuidado de grau a degrau ir subindo naquilo que era a hierarquia, e nunca queimou etapas. Há muita gente em Portugal, infelizmente na minha opinião, que queima algumas etapas. E não é fácil, por exemplo, fazer o que decidiu fazer o Pedro Almeida. Pedro Almeida já corria de R5 e houve um dia em que disse, não, calma, deixem-me perceber o que é que se passa aqui atrás. E deu um passo atrás para depois poder dar 2 passos à frente. Mas é preciso, em Portugal, uma grande coragem para se fazer isto. Relativamente aos rallies, eu acho que os rallies estão a ser padronizados, o que é uma coisa que faz algum sentido. Eu já tive opiniões muito diversas relativamente, por exemplo, já fui muito contrário à inclusão das provas internacionais nos campeonatos nacionais. Neste momento tenho uma opinião diferente, porque acho que se conseguiu criar um esquema que permite que o Rally de Portugal não custe uma fortuna para quem quer fazer o campeonato nacional, ou que o Rally de Faf não custe uma fortuna para quem quer fazer o campeonato nacional, por exemplo. Contrariamente àquilo que acontecia há uns anos, os rallies contavam, mas contavam na totalidade, tanto quem queria fazer o Rally de Portugal tinha 2.000 km para fazer, e portanto ou tinha dinheiro para fazer isso ou não. Hoje em dia
o Rally de Portugal faz meia... Exatamente, chegamos na sexta-feira, quem não quiser continuar, não continua. E, portanto, eu quero também deixar bem claro que eu não fui perdido nem achado. Eu sei que a Federação ouviu os pilotos, mas eu afastei-me da APA há uns anos, e, portanto, tenho as minhas opiniões e defendo-as no sítio certo, mas eu não fui perdido nem achado para aquilo que foram as decisões relativas às corridas. Concordo com a esmagadora maioria delas, eventualmente não concordo com uma ou outra, mas concordo com a esmagadora maioria delas, mas não, a minha mão não esteve metida. Não quero com isto dizer que fizeram coisas mal feitas, estou apenas a dizer que eu, que fui uma pessoa muito ativa, que durante muitos anos fui presidente da Associação de Pilotos, que dei a cara por muita gente, que arranjei alguns inimigos também, desta vez pedi ao Armindo, olha, vais-me desculpar, mas aquilo que for técnico tu perguntas-me, eu digo-te o que é que achas ou o que é que não achas, mas aquilo que tem a ver com decisões daquilo que vocês acham, que os pilotos acham, epá, por amor de Deus, não me peças para eu voltar a entrar nesse filme, porque é um peditório porque eu já dei e, portanto, não quero envolver-me outra vez nessa área. Mas concordo com muitas das coisas que foram feitas. Este esquema, por exemplo, de fazermos 2 ou 3 trotes num dia e o resto do rally no dia seguinte, é uma coisa bem pensada, na minha opinião. Poderemos melhorar aqui, assim, uma coisa ou outra. Vou-vos dar um exemplo. O Rally de Castelo Branco, por exemplo, acabou no domingo à tarde. Mal, na minha opinião, na minha modestíssima opinião, mal. Teria tido uma festa monumental se tivesse acabado no sábado à noite com a super especial, que ainda por cima passava ao lado das docas e que estavam atulhadas de gente. Pronto, são opções. Provavelmente a escuderia achou que aquilo era uma opção. Não sei, a escuderia é que sabe. A escuderia achou que aquilo que era uma melhor opção. Pronto, não foi. Ainda por cima estava um calor completamente absurdo no dia seguinte às 3 da tarde e as docas estavam com pouquíssima gente, estavam os pilotos e pouco mais. Mas vale a pena aprender com estas coisas, vale a pena perceber que até aqui nós achávamos que a super especial devia ser no início do rally, entretanto agora neste momento é quase no meio, quem sabe não valerá a pena pensar se faz sentido que ela seja feita no fim do rally, para depois as pessoas estarem perto do pódio, para ser uma festa completa, porque as super especiais chamam imensa gente. Não sei, estas coisas são dinâmicas e, portanto, é muito importante que se vá pensando nelas e que se vá recolhendo o melhor que há em cada uma das organizações. E temos muito boas organizações em Portugal. Não tenho qualquer tipo de dúvida. Luís, falando também deste campeonato de 2022, já falaste a nível organizativo, mas a teu nível particular podemos dizer que há várias pessoas que têm intervenção nessa vossa conquista. Eu habitualmente deixo sempre a opinião para que os meus entrevistados possam fazer aqui alguns agradecimentos. Não sei se especificamente, porque há muitas pessoas envolvidas na vossa estrutura, nós vemos fotografias de conjunto, é verdade, mas há muito mais gente por trás de cada fotografia. Eu ia-te perguntar no teu caso, Luís, se queres destacar aqui alguns agradecimentos a quem queres dedicar este título, que possa ter sido útil nesta conquista, Luís. Achas que... É evidente que todas as pessoas que participaram nisto, de uma forma ou de outra, foram todas importantes. Alguns que começaram as corridas connosco e depois, a meio do ano, por uma razão ou por outra, acabaram por sair da equipa, da Racing Factory, da empresa, mas todo esse enorme conjunto há um enorme conjunto de pessoas que está à nossa volta. Claro que eu não posso deixar de agradecer de uma forma efusiva e com um agradecimento também do mundo Armindo, sem ele me ter convidado há 20 anos atrás e eu ter infelizmente recusado nessa altura e ter decidido voltar a convidar-me há 5 anos atrás, eu não seria hoje tricampeão de ralis e portanto é evidente que o meu maior agradecimento tem que ser para ele, para toda a confiança que ele tem depositado em mim nestes últimos 5 anos e que eu tento todos os dias retribuir da melhor forma. É evidente que ele tem que ser o meu maior agradecimento tem que ser para ele. Mas depois há uma data de pessoas à volta que umas pessoas conhecem mais, outras pessoas conhecem menos. A estrutura, o núcleo duro da estrutura do Armindo é muitíssimo importante. O Miguel Rodrigues, que toda a gente conhece, é impossível não conhecer o Miguel. O Nuno Castro, como é evidente, o Rui Soares, o Nuno Coelho, que este ano, por uma razão ou por outra, esteve um pouco mais afastado do
grupo, porque também esteve a fazer alguns ralis, toda a família Racing Factory, a começar no Aloísio e a acabar no último dos funcionários, como é evidente, o nosso grupo de mecânicos é absolutamente imprescindível, e aí eu tenho que agradecer muito ao Gui, que foi o responsável pelo nosso carro e que nos entregou sempre um carro absolutamente impecável. E é importante que se perceba isto, porque o nosso carro, eu diria que o nosso carro nos foi entregue sempre novo em cada prova. E parece que não, mas isso também faz a diferença. As corridas ganham-se na estrada, mas preparam-se na oficina. E a esse respeito nós fomos sempre muitíssimo bem tratados. Não temos a mínima, eu pelo menos não tenho a mínima queixa a esse respeito. E pronto, há uma série de pessoas, o Sérgio Couto, enfim, não vale a pena, claro, porque tenho medo de começar a falar nos... Tenho medo de começar a falar nos e me esquecer de outros e portanto isto não quero incorrer nessa indelicadeza. Eles sabem que não é uma indelicadeza, mas no grupo das pessoas que estão à volta do nosso carro, o Gui personaliza essas pessoas e portanto para ele um agradecimento especial. Luís, falta falarmos aqui então do futuro. Já falávamos do passado, já percebemos o presente, como é que foi esta conquista. Em relação ao futuro, os 31 anos de carreira vão ser passados nos ralis. Podemos contar contigo? Tens alguma meta psicológica de não fazer esses anos? Podemos ter no próximo ano? As negociações já começaram ou não? Não tenho nenhuma meta. A minha única... Enquanto eu conseguir entrar no carro e tiver amigos que me dão o privilégio de me convidarem para correr com eles, eu vou tentar continuar. Não sei quanto tempo é que isto dura ainda, também já não vou para novo, mas sinto-me muito bem, sinto-me muito capaz para continuar a fazer estas coisas. Essa pergunta vais ter que fazer ao Armindo. Ele é que sabe se continua a achar que eu posso ser uma mais-valia, digamos assim, nisto tudo. E, portanto, enquanto ele achar, enquanto eu puder, enquanto ele achar que isso que é uma vantagem, eu evidentemente que estarei disponível. Ou aparecer algum projeto, alguma surpresa, alguma ideia diferente, por isso é que eu lançava aqui esta dúvida. Não, que eu saiba não está nada em cima da mesa. Exato. Que eu saiba não está nada diferente em cima da mesa. A mim, dificilmente, sabes que eu fiz muitas provas de todo terreno também, por causa do Armindo, curiosamente, por causa do Armindo e do meu irmão. Eu comecei a fazer todo terreno porque o meu irmão corria na altura com o Miguel Barbosa, e portanto nem sempre podia estar com o Miguel por causa das provas internacionais com o Armindo, e eu comecei a fazer todo terreno por causa disso, e acabei por também ganhar um título absoluto, e portanto as coisas foram-me correndo bem. Tive o privilégio de andar com pilotos sensacionais, o Carlos Sousa, o Miguel Barbosa, enfim, Pedro Grancha, com muitas pessoas muito boas, excelentes pilotos, e principalmente isso para mim o maior privilégio de todos, excelentes pessoas. E isso no fim, ao fim de 30 ou de 35 ou de 40 anos, no fim, isso é que efetivamente vale. Muito bem. Última pergunta, para não tomar mais tempo, Luís, e agradecendo mais uma vez a tua disponibilidade para estares aqui como tricampeão, naturalmente, com este importante campeonato conquistado. Eu perguntava-te, esta conquista, esta taça, vamos dizer, já tem um lugar marcado aí atrás de ti? Já tem ali um sítio definido onde é que o vais pôr? Porque percebo que começa a ser difícil, só fazer aí um novo andar, fazer mais começa a não ser fácil, mas eu chego uma ou duas para o lado e há lá de caber aqui em qualquer lado. Há algum sítio há de se arranjar para se arrumar. E enquanto eu conseguir ir chegando algumas para o lado, vou tentar continuar a aumentar este pecúlio, que me dá muito gozo. Tenho aqui assim troféus muito bonitos e muito importantes, pessoalmente muito importantes, e por tudo, pelas amizades que criei, pelas ligações que fui deixando, e eu de alguma forma tento, não é deixar a minha marca, porque a ideia não é essa, mas tento ajudar sempre que posso. Sei que eu tive o privilégio de começar com o meu irmão como navegador, e portanto quando eu comecei a correr, o Miguel já era navegador. Tudo o que eu sei hoje, ou muitíssimo, 90 e muitos % do que eu sei hoje e do que eu sou hoje enquanto navegador, aprendi com o meu irmão Miguel, e ser-lhe eternamente grato por tudo aquilo que ele me ajudou e me ensinou.
Houve outra pessoa muito importante na nossa evolução, nessa altura, que foi o António Manuel Martins Teixeira, nosso amigo há muitos, muitos, muitos anos, e que teve sempre imensa paciência para nos aturar e que nos ajudou imenso com as suas críticas, com os problemas que levanta e com as soluções que a seguir arranja. E, portanto, estas duas pessoas são as duas pessoas que mais influenciaram o meu percurso enquanto navegador. Como sabes, eu não comecei como navegador, fiz um percurso que normalmente não é o que se faz. Comecei como piloto e só depois é que passei para o outro lado, que é uma coisa que normalmente não é comum. Mas eu estou aqui desejoso de perguntar se há alguma taça que esteja em falta ali que tu gostavas de conquistar antes de enterrares ou entregares o capacete, as luvas e a balaclava. Eu, por exemplo, o troféu que é internacional, achas que é algo que faria falta? Não, sabes, eu não tenho... Tipo desafios, que tu tenhas um desafio particular e dizer, eu gostava ainda de fazer isto antes de... olha, há uma coisa engraçada que é, eu nunca fui um grande adepto do Dakar. O meu irmão fez vários Dakars, com o Miguel, com o Carlos. Eu nunca fui um grande adepto do Dakar. O Dakar também mudou um pouco quando saiu da África, enfim, perdeu algumas das suas características que eu não tenho a certeza que tenha recuperado. Não é um objetivo de nenhuma forma, mas se um dia calhar, sem nenhum tipo de responsabilidade, é bom que se perceba, talvez fosse uma coisa que eu gostasse de fazer. Eu estive envolvido no ano em que o meu irmão, em 2014, em que o Miguel fez com o Carlos Sousa, eu estive envolvido com a equipa, com a Aval na altura, a convite do Carlos. O Carlos pediu-me para eu os ajudar e eu fiz-lo com muito prazer. Infelizmente eles ganharam a primeira classificativa, desistiram no segundo dia e portanto aquilo que era suposto ser uma experiência de 15 dias acabou por ser muito curta. Mas ficou realmente ali assim a vontade de perceber como é que aquilo funciona ainda mais dentro. Do ponto de vista logístico, é uma estrutura absolutamente impressionante. E com um carro vencedor, vamos falar dos T1s em autos, ou admites a possibilidade só para diversão, aqueles aranhices como agora se usa os T3? Não faço, como te digo, não é um objetivo, não faço Okay. ideia nenhuma do Faz que é que... não, eu gosto, vamos lá, eu gosto de carros bons, é bom que como qualquer piloto ou qualquer navegador, ainda por cima tendo eu esta costela de piloto, que é inevitável que nunca deixarei de ter, como é evidente eu gosto de carros bons. Se me perguntaste se eu preferia fazer Dakar numa pick-up Toyota ou numa coisa dessas, ou num T3, provavelmente preferiria a pick-up Toyota, era capaz de ser mais giro. Eu tive o privilégio de, na altura em que fiz todo o terreno, com exceção do Touareg, ter andado nos melhores carros que existiam na altura, no D-Sud, na Navara, enfim, depois nos MPR-X, no MPR-13, portanto, andei nesses carros todos e nessa altura, de facto, foi um privilégio poder andar nos melhores carros que havia no mundo, com exceção do Touareg, foi o único em que eu não andei. E, portanto, eu percebi que aquilo são verdadeiros carros de corrida. O Dakar tem aquele espírito, mantém aquele espírito aventureiro. É uma coisa que eu eventualmente um dia gostaria de fazer, mas não é um objetivo, percebes? Não é um objetivo. Até porque, e é bom que se perceba isto, os ralis e o todo-terreno são coisas ligeiramente diferentes. O princípio base é o mesmo, mas são ligeiramente diferentes. São ligeiramente diferentes. E se para um piloto, para um navegador de todo-terreno, fazer ralis é um grande desafio, para um navegador de ralis, o todo-terreno não é um desafio tão grande assim, por causa do ritmo a que nós estamos habituados. Portanto, se me perguntas, Luís, o que é que tu querias mesmo fazer? Isso eu não tenho problema nenhum. WRC, um ano de WRC, para mim, era ótimo. Agora, quanto é que isso custa? Custa muito dinheiro. Em Portugal não é fácil neste momento. Não é nunca, não foi nunca. E, portanto, o Armindo foi mais um feito enorme que ele conseguiu ao longo da sua carreira. Não é fácil arranjarem-se apoios para aquilo que as coisas custam. E nós hoje sabemos exatamente quanto custa, até por causa da nossa ligação ao Rui. E, portanto, é preciso muitíssimo dinheiro e isso não existe. Agora, que deve dar muito gozo andar num carro daqueles, claro que sim. A esse respeito não tenho nenhuma dúvida. Luís, mas percebeste também que o objetivo desta minha pergunta era perceber em relação a vossas ambições, que depois vou ter que fazer de novo
mais uma vez, cada vez que falo com o Armindo Araújo, faço sempre esta pergunta, mas perceber se é esta a altura que vocês estão a apontar para 2023 saírem de Portugal, irem à procura de mais além de Portugal. Não vou... Eu sei que ele vai responder da parte dele, mas da tua parte, não, esse impulso para isso? Não vou... por ele não posso responder, e portanto, se o Armindo decidir fazer alguma coisa fora de Portugal e decidir que eu sou uma pessoa que o pode ajudar nesse percurso, eu estarei completamente disponível para ir atrás dele daqui para a China. A esse respeito, nenhuma dúvida. Não sei se é essa a intenção. E é uma resposta muito natural, porque eu não sou navegador do Armindo, eu sou amigo do Armindo há mais de 20 anos. E isso, de facto, como fiquei muito amigo de muitos dos pilotos que tiveram o cuidado ou a ideia de um dia me convidarem para andar com eles, há pessoas de quem eu serei amigo o resto da minha vida, e como te disse há bocado, isso é aquilo que efetivamente no fim fica. Ao fim de 30 anos, ou 35, ou de 40, seja o que for, estas coisas são engraçadas que aqui estão, e as pessoas gostam. Às vezes vêm amigos meus aqui a casa, que nem sabem que eu faço rally, e depois quando entram aqui ficam meio parvos, nem fazem ideia. Ou sabem que fazem, mas não têm ideia, não conhecem o meio, portanto não têm ideia da dimensão que isto tomou na minha vida. Mas se ele quiser ir fazer alguma coisa, muito bem, eu estarei indiscutivelmente ao lado dele, mas como te digo, não é um objetivo. Se acontecer, acontecerá naturalmente. Se ele achar que eu posso ajudar, ajudarei com imenso prazer, mas apenas isso. Portanto, não há aqui assim nenhum objetivo de vida. Não, eu quero fazer isto ou eu quero fazer aquilo, porque depois é que vou pendurar as botas. As botas serão penduradas quando tiverem que ser, naturalmente, sem nenhum problema. Muito bem. Luís Ramalho, só agradecer a oportunidade, neste caso na conquista do tricampeonato, foi isso que disseste, 3 anos, na verdade, e é com muito gosto que te recebi aqui no 16 Valos, dar-me este privilégio de ter aqui 48 horas depois desta importante conquista. Fico sensibilizado com essa tua disponibilidade, mas ao mesmo tempo entrego-te os parabéns, que depois vou ter, obviamente, vamos ter mesmo de fazer uma conversa também com o próprio Armindo Araújo, para entregar os parabéns mais uma vez, mas a ti próprio, pelo teu trabalho, pela tua carreira, de facto, recheada de enormes sucessos. Também há alturas menos boas, mas como tudo na nossa vida, mas estás acima de tudo com um balanço muito positivo desta tua vida, ligado aos rallies e ao todo o terreno, e eu agradeço realmente pela tua carreira, estes 30 anos, estás de parabéns também por aí, e eu só me resta desejar que estejas aqui por mais uns anos connosco. É bom sinal aqui no 16 Válvulas para nos dar a conhecer essas novidades. Está bem, Luís? Obrigado. Um agradecimento ou uma palavra especial para o Ricardo e para o Zé, com quem nós andamos a trocar taças de há 5 anos para cá. Portanto, mesmo quem quer dividir o país não tem essa hipótese, porque isto vai do Algarve para Santo Tirso e, portanto, não é fácil, mas uma palavra especial para eles. Não foi um ano fácil. O Ricardo e o Zé não tiveram um ano fácil. E se há uma palavra para todos os nossos adversários, que eu já tive a oportunidade de dizer durante esta entrevista, para eles o abraço é especial. E isso eu gostaria de deixar aqui. Excelente, excelente. Muito bem. Um grande abraço, Luís. Muitos parabéns. Abraço. Vamos encontrar por aí, com certeza. E olha, bom vidreiro, não esquecerem mais uma vez, eu não me esqueço de relembrar que ainda há uma prova para ser disputada. Um abraço. Muito Luís, obrigado. uma boa noite e obrigado. Um abraço. Uma boa noite.